Graça e paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu venho trazer de novo continuação do livro de Hit Galut, que é o livro de Apocalipse. Aí muitos me perguntam, né? Ô irmão, você é judeu por acaso? Ficar falando esse nome? Irmãos, entendo aqui, não é para me aparecer, não é nada. Isso daqui eu trago para vocês para elevar o conhecimento espiritual de vocês. Para quem quer, né? Lógico, tem gente que não quer esse conhecimento. Aí vai de cada um, né? Para elevar vocês espiritualmente. Então, no conhecimento, entendeu? Para vocês terem mais intimidade com o Criador. Isso daí ajuda bastante, entendeu? Você ter esses conhecimentos dos nomes originais, entendeu? Não é para mim me aparecer. Eu não falo hebraico, tá? Eu sei algumas palavras, eu tô aprendendo, eu tô tentando me elevar espiritualmente. Não é elevação espiritual igual você vê aí no YouTube aí. Ó, eu sou desperto, porque, ó, vou dar um alento aqui. O fato de você saber a salvação, ela é exclusivamente pela fé no nome do Messias Yahushua HaMashiach e na obra que ele fez no Calvário por nós. Não é pelo tanto que você conhece das Escrituras, embora você tenha que estudar as Escrituras assim para pegar conhecimento, porque a Bíblia fala: meu povo sofre por causa de conhecimento. Lá, acho que é em Isaías, né? Ou Jeremias, não lembro. Sofre por falta de conhecimento. Então, mas o conhecimento em si, igual os fariseus tinham, não significa nada. É você ter intimidade com o Pai. Às vezes tem gente que tem menos conhecimento, mas obedece. Porque o que transforma você, a sua alma, é a obediência, é a mudança de caráter, a mudança nascer de novo, mudança de postura. Você não é salvo por frequentar templo religioso, você não é salvo por conhecer da escritura, porque se fosse assim o diabo seria salvo, porque ele conhece mais do que todo mundo, os falsos profetas seriam salvos. Então você não é salvo por saber do sistema maligno do mundo, isso não te faz salvo. O que faz salvo é a transformação de dentro para fora, o nascer de novo. Você mudou, você que roubava não rouba mais, você que matava não bate mais, você que adulterava não adultera mais, você que mentia não menta mais. Então é uma transformação, uma mudança de conduta, uma mudança de caráter. É isso que é conversão, tá? Não tem nada a ver com o que eles falam aí nas religiões, não. Com a conversão é o que eles falam aí. Vamos dar sequência aqui o estudo do livro de Hit Galut, né? Faltou uma igreja. Eu vou começar dessa última igreja aqui, que é a de Laodiceia. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Elohim Yahweh, que é o Messias, né? Conheço os seus atos. Você não é frio e nem quente, como eu que queria que fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, morno é assim, a pessoa que fica em cima do muro, tá? E morno, ele simboliza uma água morna que dá ânsia de vômito quando você bebe. Ela não é fria nem quente. Então, por ser morna, dá ânsia de vômito. Então, ele está comparando a igreja de Laodiceia com em cima do muro, né? Nem frio nem quente. Eu vou me titarei da minha boca, porque é morno, entendeu? Então, quem fica em cima do muro com o pé no caminho de Deus, não é pé na igreja de pedra, que nem eles inventaram aí, um pé na igreja de pedra, um pé no mundo, não. A igreja de pedra é o sistema que faz parte do sistema mundano, corrupto, do sistema do anti-messias, para quem não sabe, tá? Quando ele fala morno, que a gente fala um pé no mundo e um pé na palavra, um pé no caminho do Criador, aí sim, entendeu? Tem pessoas que vivem assim, com o pé no mundo, se você se converte, você tem que entender que você morreu para este mundo, morreu para os ensinos desse mundo, você é uma nova criatura, morreu para sua vontade carnal, porque a carne é pecaminosa, então você vai lutar contra o seu próprio impulsos carnais, imoralidade sexual, fornicação, pecado, adultério, mentira, engano, manipulação da palavra. Você morreu para tudo isso, né? Falta de caráter. Você é uma nova criatura em Deus, no Criador. Então você nasceu de novo. Você não pode praticar as mesmas obras que você praticava lá atrás, entendeu? Então é isso. Tem gente que é morno, vive para as coisas do Criador, mas também pratica as coisas do mundo ao mesmo tempo. Você tem que orar para mortificar, lutar em espírito para poder você mortificar seus membros carnais e viver em santidade. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Criador, não vai ser salvo. Santificação não é você ser perfeito, tá? É você lutar em espírito pela leitura da Bíblia, oração, para você não cumprir os atos pecaminosos que você cumpria lá atrás.
entendeu? E é bem possível isso se você se converteu verdadeiramente. Para o novo convertido é mais difícil, porque ele vai ter várias quedas, ele vai cair uma vez ou outra, mas não nos mesmos pecados, ele vai cometer pecado mais leve, entendeu? Ele não vai ficar matando, roubando, adulterando mais, porque são pecados pesados, entendeu? Ele já entendeu que ele tem que morrer para isso, mas de vez em quando ele vai tropeçar em um pecado porque ele está ainda como que se fala? No processo, entendeu? Agora, quem já tem tempo já está bem mais evoluído. Então, se a pessoa ficar praticando pecado já evoluído, de tempo de conversão, aí que não se converteu. Aí é um mentiroso, é um fraudulento, entendeu? Então, vamos lá. Então, enquanto pelo fato de você ser morno e não frio e nem quente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo, eu estou rico, adquiro riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desaventurado, deplorável, pobre, cego, nu. O meu conselho para você é que compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico. Rico aqui de boas obras, que está dizendo, não é rico de dinheiro, tá? É rico de você ser rico espiritualmente, tá? É nesse sentido, você não, porque a Laodiceia era uma cidade muito rica né, da Ásia. Então, eles achavam que não precisava de ninguém. E o Criador está falando, tem humildade. Todos nós precisamos um do outro, entendeu? Não é porque você tem riqueza, você é rico de riqueza material, mas de espiritual você é pobre. Compre ouro refinado no fogo, ele está falando, né? De mim. Refinado no fogo para que fique rico. E roupas brancas, está falando de pureza. Quando ele fala de branqueza, ele está falando de pureza de coração. Você se arrepender de pecados, que eles estavam vivendo em algumas transgressões também, né? Roupa branca para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar da sua nudez. E compre colírios para que usar nos seus olhos e poder enxergar. Ele está falando colírios porque eles estão cegos espirituais. Então, ele está falando colírios ali é transformação, é o espírito, entendeu? Para poder você abrir seus olhos espirituais, a igreja de Laodiceia, para enxergar, porque eles estão cegos espirituais, entendeu? Está falando nesse sentido. E poder enxergar. Quando a mim repreendo e disciplino todos os que amo. Olha, ó, ele repreende quem ama, mas muito não aceita a repreensão do pai. Ou às vezes ele repreende diretamente uma pessoa que está em erro, que está em pecado, ou que já se converteu, mas está em pecado, porque a pessoa tem que andar em santidade. Porque é possível, sim, uma pessoa se converter e ainda viver, praticar algumas obras da carne. Porque tem crentes carnais e crentes espirituais. Só que aquele que é convertido e pratica a obra da carne, ele vai ter consequência do seu pecado. Porque o Criador é amor, mas ele não livra. Igual Davi. Davi não pecou, ele teve consequências graves do pecado dele. Então vai acontecer a mesma coisa com quem se diz cristão e fica continuando a viver em pecado, na prática, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, um homem lá em Coríntios deitou com a madrasta, com a mulher de seu pai. O que aconteceu? Paulo entregou a Satanás para que o corpo fosse destruído e a alma fosse salva, porque aquele homem era convertido, só que ele estava vivendo pela carne. Então, o que aconteceu? Paulo entregou a Satanás para ele pegar a doença e morrer, porque para a destruição do corpo. Então, Deus, às vezes, ele permite a morte de pessoas que é até convertida, mas para a alma ser salva. Ele permite a morte porque a pessoa está vivendo pela carne, no impulso carnal, cometendo pecado. Às vezes, por exemplo, uma pessoa comete pecado aqui, Deus repreende, chama atenção e fala, se corrija. Aí a pessoa persiste, continuar praticando pecado. Adultério, passando as pessoas para trás, fazendo qualquer coisa assim pecaminosa, né? Aí o Criador vai dando chance. Isso já aconteceu com algum da minha família, tá? O Criador vai dando chance. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Aí a pessoa não se arrepende, ele recolhe a pessoa. Ele deixa a morte vir para a pessoa. Igual Paulo fez com esse que foi adúltero, que dormiu com a madrasta. Então Paulo entregou a Satanás para a destruição do corpo. Mas a pessoa foi salva, porque era convertida, mas insistia em andar nas obras da carne. Entendeu? Então, das duas, uma. Se a pessoa vive nas obras da carne, ou ela é falso cristão, não é convertida e vai ser condenada por lago de fogo, ou ela é convertida, mas ainda fica, não tá
andando em amor, não está andando em santidade, não está andando em espírito, ela está ainda na prática da carne. Então o Criador acaba tirando a vida da pessoa, entendeu? Porque ela está dando mau testemunho no mundo como cristão, entendeu? Acontece isso às vezes, viu? Tome cuidado aí, você ficar vivendo em pecado. Para não ver sua nudez, e compre colírios para usar nos olhos para enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os quanto amo. Por isso, prepare-se e deem as costas aos seus pecados. Aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele, espiritualmente falando, tá? E ele comigo. E ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Tá falando lá de vida eterna, tá? Que a gente vai pro banquete do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, né? Porque a gente que vai ser salvo, né? Vai se casar com ele. E também venci e aceitei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Aruach HaKodesh diz à comunidade messiânicas. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. João falando, Yohanan, tá? Pera aí, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Vou pro capítulo 5, tá? Versículo 3. E uma voz semelhante a uma trombeta que eu ouvi falando comigo anteriormente. E disse, suba para cá, suba em espírito, né? O João foi arrebatado de espírito igual Paulo. O que é arrebatar espírito? Você... É como se você já andou na rua assim e a sua mente está num lugar longe e passa pessoas e você não vê, te cumprimenta e você não vê. Então, é mais ou menos que parecido. Você é levado na sua mentalidade, na sua consciência, nos céus, por exemplo. Aí sua mente vai estar ligada lá. Por isso que fala, não penseis nas coisas terrenas, penseis nas celestiais, entendeu? Então o João foi arrebatado no espírito para o Criador revelar o que ia acontecer a ele mais adiante, entendeu? Uma voz semelhante de uma trombeta que ouvi falando comigo anteriormente, e disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente estava no espírito, e diante de mim havia um trono no céu, e nele achava-se assentado alguém. Aquele que estava assentado brilhava como diamante e rubis, um arco-íris aparecendo uma esmeralda, circundada no trono. Ao redor do trono estavam outros 24 assentados, neles havia 24 anciões vestidos com roupas brancas. Esses 24 anciões, eu acredito, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu acredito que foram os profetas e os apóstolos que morreram, que estão lá em espírito, né? Aceitados no trono lá. Creio eu. Não tô dizendo que eu tô certo, pode ser isso. Porque tem algumas passagens aqui, irmãos, no livro de Apocalipse, o livro de Hit Galut, Apocalipse, ele é muito simbólico, tem muitas figuras, então é muito difícil, é um dos livros, o livro de Daniel e de Ezequiel, são um dos livros das escrituras mais difíceis de interpretações, entendeu? Até as parábolas do Messias lá nos evangelhos são mais fáceis de compreender, mas essa figura aqui não é, você tem que ter muita unção. Então eu compreendo muito bem as figuras do livro de Apocalipse, mas tem coisa que eu não bato martelo, tem coisas que é muito complicada, não só eu, tem muitos outros que estudiosos das escrituras, que eles falam assim, ó, eu acredito que é isso, mas não posso bater o martelo. Agora tem coisa aqui, que na maioria que a gente lê, a gente bate o martelo, porque a gente consegue interpretar, mas tem coisas que tem duplo sentido, tem um monte de coisa, entendeu? Tem 2 significados, 3. Ao redor do trono estava sentado nos tronos, 24 assentados neles, havia 24 anciãos vestidos com roupas brancas, usando roupas, coroas como de ouro. No trono saíam relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono estavam assentados estava acesas 7 tochas, que são o espírito sétuplo, o 7 espíritos do Criador, de Elohim. E diante do trono havia algo parecido com um
mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos com olhos, tanto da frente como atrás. Aqui ele está falando de uma tipologia de anjos, porque tem vários miríades e miríades de anjos, e cada anjo tem uma forma diferente. Tem anjo que você vê, que é aquele anjo tradicional, né? Vestes brancas, asa e tal. Mas as asas dos anjos não são brancas que nem vê no filme. Não, são douradas, são asas, cada asa é diferente, né? Então, os anjos caídos geralmente têm asas pretas, né? Negras. Então, e cada tipo de anjo, e os anjos também tomam uma forma humana, tá? Para quem não sabe, muitos falam que é fantasia isso, tá? Mas já na Bíblia relata muito essas aparições de anjos com forma humana. Lá em Sodoma e Gomorra, né, que os anjos vieram com forma humana para se resgatar Ló de lá. Já tomaram forma humana os anjos para falar com Abraão. Já tomou forma humana um anjo que falou com Maria, que ela ia ter um menino, entendeu? E os anjos tomam forma humana às vezes. Então, lá no céu tem várias formas de anjos. Tem anjos com 2 cabeças, tem anjos normal, com o corpo de ser humano, tem anjos que tem nas suas asas tem vários olhos, não é óleo, não estou falando de óleo, tipo de cozinha, de azeite ungido, eu estou falando de olhos, né, humano, que eles têm vários olhos pelas suas asas. Tem anjos que são carruagens de fogo, tem vários tipos de anjos no céu, entendeu? É que as pessoas não entendem, né? Elas não se aprofundam no estudo, quem se aprofunda sabe disso, tá? Algo parecido como um mar de cristal, e no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, quanto na frente como por trás. O primeiro ser vivente parecia um leão, ó, que tinha cara de leão, ó, é um tipo de anjo. E o segundo aparecia um boi. E o terceiro ser vivente tinha um rosto como aparência humana, ó, de homem. E o quarto aparecia como águia e em voo. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas, repletas de olhos. Aí, ó, olhos nas asas, quando eu falei, ó, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam, sem cessar: Santo, 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 quer dizer separado, puro, Kadosh. Kadosh significa o espírito do separado. Por isso que a gente chama, muitos na nossa tradução, chama santo, santificado. Santo não é uma imagem dos apóstolos que colocaram Santo Antônio, Santo isso, não é isso. Santos são pessoas normais que se converteram ao nome do Messias e estão sendo santificados pela palavra. Lá em Efésios, leia lá. Aqueles que foram lavados e remidos e santificados e purificados pela lavagem da água, pela palavra. Entendeu? Está lá no livro de Efésios, leia lá. Então, nós que se convertemos e estamos em processo de santificação, aos olhos do Criador, somos chamados de santos, porque ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê o sangue do Messias que foi derramado por nós, entendeu? Então, nós somos chamados de santos. E que estamos em processo de santificação. Não é que somos perfeitos, estamos no processo. Tá bom? Aí, e santo, aqui já está se referindo ao Criador. Esse sim é santo que não tem pecado, que ele é puro. Santo significa puro, Kadosh, separado. Kadosh, na língua hebraica, significa espírito do separado. Que o Criador é tão puro que ele é separado da humanidade. Entendeu? E quem se converte, começa o processo de santificação, e aí ele tem o espírito do Criador habitando nele, que é chamado Arua HaKodesh, que é o espírito do separado. Entendeu? Separado do mundo para ser santificado, para viver para a obra do Criador. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Aí, ó, dizia com voz: Santo, Santo, Santo é Elohim, o Criador. Aqui tá Adonai, tá? Que Adonai significa Senhor, tá? Em hebraico. Mas o Adonai colocaram no nome do tetagrama, que significa Yud, Re, Vav, Re. Colocaram lá de propósito, para não descobrir o nome do Criador, tá? Isso que foi alguns judeus que fizeram isso. Então, não é Adonai o certo, embora aqui tá Adonai. O certo é Yud, Re, Vav, Re, que se transliterado é Yahweh. Ou você pode chamar de Elohim também, pode ser, né? Então, aqui está escrito Santo, Santo, Santo Yahweh, ou Elohim, dos exércitos celestiais, que era, que é e
que virá, né? Que aqui ele fala Senhor, dirigindo só o Messias, né? Mas não é Senhor, é Salvador, certo também, tá? Porque o Messias era, e o que virá, porque ele foi morto e ressuscitou, entendeu? Toda vez que os seres viventes dão glórias, honra e graça àquele que está assentado ao trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está assentado no trono, que vive para todo sempre, e o adoraram. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Criador. Aqui já está escrito Elohim, ó. Criador, está escrito Adonai e depois Elohim. Eu prefiro falar Elohim. De receber a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Sim, por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos, e vi um anjo poderoso clamando. Esse que estava sentado no trono é o Messias, entendeu? Porque o Criador, até os anjos cobrem as asas para não ver, de tanta majestade, de tanta glória, de tanta luz que tem. Então, esse que está sentado com o rolo na mão é o Messias, tá? Que eles chamam de Senhor, que eu prefiro chamar de Salvador, né? Porque Senhor é Adonai, né? Eu chamo de Elohim, tá? Escrito de ambos os lados, esse lado com 7 selos, o livro, né? E vi o anjo poderoso clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Esse livro, geralmente, que tem vários livros lá no céu, tá? Só para explicar aqui. Tem o livro da vida, que está escrito o nome de todos os salvos, e aqueles que vão se perder não tá lá no livro da vida, não tá escrito lá, tá? E tem os livros dos relatos dos anjos. Quais são os livros dos relatos dos anjos? São todas as obras dos moradores da terra, de nós. Então, os anjos, cada um de nós temos uns anjos que acompanham nós, até os que não creem, os ímpios, os pecadores, eles também têm anjo. Só que acontece que esses anjos vão relatando todas as obras que a gente está fazendo aqui na terra. Dentro desse livro leva para o Criador. Então, tudo que a gente faz aqui está sendo visto e está sendo escrito no livro. E aí, quando vier o julgamento final, tanto as pessoas pecadoras, os maus e os bons, vai ser aberto esses livros lá no céu. E aí vai dizer, se quem está no livro da vida, quem não está, e quem não está, por que ele vai ser condenado. Vai ser aberto o livro, vai relatar para essa pessoa diante do Criador, porque ela vai ficar diante do Criador, os ímpios e os maus, os pecadores que não se converteram. Aí ele vai relatar qual foi as obras que esses ímpios pecadores fizeram para ele ser condenado, entendeu? E aí dizem, eu não sei se isso é verídico, tá? Porque na Bíblia não fala nada disso, tá? Que vai ter o telão que vai ser exposto os pecados das pessoas, né? Mas não os dos salvos. Os dos salvos, o pecado dos salvos foram postos no esquecimento. O Criador é como se ele não se lembrasse mais. Não é que ele não lembra, é que para ele já não tem por que trazer à memória os pecados dos salvos, já que eles se converteram. Agora, os dos ímpios pode ser que seja exposto. Se não tiver telão lá, como muitos dizem que tem, porque as escrituras não falam nada de telão. Então, mas vai ser exposto o pecado dos ímpios, porque vai estar escrito, aí sim, vai estar escrito no livro, e o livro vai ser aberto, e o Criador vai expor os pecados das pessoas que não se converteram, entendeu? Agora, dos salvos não, dos salvos vai ser aberto o livro da vida, e vai ler o nome dele que vai estar no livro da vida, e o Criador vai ler as partes boas dos salvos para dar galardão, recompensa no céu, que é o que vai ter lá, né? Tá bom? É isso, explicando para vocês. E vi um anjo poderoso clamando a alta voz: Quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra é capaz de abrir o rolo e olhar para o que há nele. Chorei, porque Yohanan, né? João está falando que chorou. Que ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciões me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, de Arrudá, porque aqui está Arrudá, tá? A raiz de Davi venceu para abrir o rolo e os seus selos. Está falando do Messias, tá? Então eu vi o cordeiro que
aparecia ter sido morto em pé junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciões. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o espírito sético, o 7 espíritos do Criador, de Yahweh, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo, quer dizer, esses espíritos estão na terra observando a gente, tá vendo? Os anjos que ficam relatando para o Criador no livro os nossos condutos aqui. Por isso, ó, vigie, arrependa dos seus pecados, pare de pecado, que isso daí vai ser julgado. Eu tô falando, mas ouça quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Aruá Kodesh diz às igrejas, né? Então vamos lá. E os 7 olhos que estão, o Espírito Sétuplo de Elohim, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está assentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, que é o Messias. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Elohim, o povo santo, né? Nossas orações, de Yahweh. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o rolo e quebrar os seus selos, pois foste morto e o preço do teu sangue compraste para Yahweh e o de Revavre, pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Elohim, Yahweh e o de Revavre, e fizeste sacerdote para lhe servirem, e eles reinaram sobre a terra. Hoje nós estamos reinando sobre a terra espiritualmente, tá? Mas no novos céus e nova terra nós vamos reinar literalmente com o Messias, tá? Que nem eu havia dito. Então eu olhei e eu ouvi o som de um grande número de anjos, milhares de milhares, de miríades e milhões de milhões. Todos eles estavam em volta do trono, bem como os seres viventes. Esses anciões cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, sim, todo que neles disserem. Aqui, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. O Criador também está sentado no trono, tá? Mas as pessoas, os seres que estão lá, tanto dos anciões como dos anjos, não olham diretamente para ele, porque senão seriam fulminados, né? Você só pode olhar a figura do Criador no Messias, tá? Porque é o que as escrituras dizem, né? Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e adoraram. E a seguir observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com a voz de trovão: vá! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Isso daqui é o anti-messias, tá? Que é o primeiro selo. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa, e ele cavalgou como um conquistador para conquistar. É o anti-messias. Muitos acham que é o Messias. O Messias vem depois, em outro cavalo branco, que aí é depois da tribulação, para salvar a igreja. Agora, esse cavaleiro branco, que ele veio para conquistar o quê? A terra. Então, é o anti-messias. Por que ele veio de branco? Porque ele é falso. Então, ele veio com a aparência da piedade, ele veio como bonzinho, que ele disse que veio para trazer uma falsa paz, para enganar a população da terra, porque ele vai se proclamar o Messias, só que ele é o anti-messias, o anticristo, entendeu? Então ele é o cavaleiro branco, tá? Vamos lá, tô falando isso para muitos não serem enganados, né? Mas muitos vão ser, né? Infelizmente. E muitos não vão ser enganados, mas vão aceitar o anti-messias por medo, porque quando ele vir não vai poder comprar e vender, só quem tiver a marca da besta e o número do seu nome, que eu vou ler mais para frente, tá? E quando ele
quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vá. Outro cavaleiro saiu vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Cavaleiro vermelho é guerra, tá? Que já tá tendo aí, tá? É as guerras, tá? Que sai, tira a paz da terra, que os homens se matem. Vermelho, ao seu cavaleiro, foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Quando ele quebrou o terceiro selo, espada aqui pode ser armas nuclear, armas físicas, né? Não é espada literal, tá? Mas tem espada literal também. Ele lhe foi dada uma grande espada. Quando ele quebrou o terceiro selo, houve o terceiro ser vivente dizer: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi que soava como uma voz dentre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite nem o vinho. Porque o azeite e o vinho representa o Espírito Santo, né? Representa, né? Tem uma representação do Espírito Santo. Então, esse cavaleiro preto é a fome, né? Que vai vir. Por isso que ele está falando 1 quilo de cevada por um salário e tal. Porque os preços das coisas vão estar muito altos e nem todos vão poder comprar. E ainda vai vir a marca da besta, que só quem vai poder comprar é quem tiver a marca da besta nesse tempo aí. E o número da besta, entendeu? É isso. Aí, aqui. O cavaleiro tinha na mão uma balança, os seres. Aí, acabou. Balança, então, houve o que a sua soava com uma voz dentre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo, já li isso aqui. 3 quilos de cevada por um salário, não danifique o azeite nem o vinho. Quando ele rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo descorado, que é pálido, cavalo amarelo. Diz que é amarelo, verde, né? Mas é pálido, de cor pálida. Aparentando estar doente. E o nome de seu cavaleiro era a morte. A morte que vai vir por pragas, por doença, por um monte de coisa, entendeu? Que é no final dos tempos, vai vir muita praga, muita doença. Igual veio o bichinho lá do 2019, entendeu? Aquilo já foi o início do prelúdio da grande tribulação. Já foi o início ali. Muitas pessoas não percebem isso, né? Descorado. Aparentemente estava doente. O nome do seu cavaleiro era a morte. E o Sheol, que é a morte, o seguia, né? Foi-lhe dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, olha, pela fome, por pragas é doença, e também mediante os animais selvagens da terra, né? A morte vinha de todo jeito aqui no final dos tempos. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Elohim, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: soberano, criador, Arua Hakodesh, verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues o nosso sangue? Aí essas almas estavam clamando para o Senhor, lá, dos salvos, né? Que já morreram, que já partiram. Até quando que não vai vingar? Porque mataram os profetas por pregar a verdade. E hoje vão perseguir, no tempo de anticristo, vão perseguir os santos que vão pregar a verdade também. Alguns vão ser mortos, alguns vão fugir, vão escapar, alguns vão para o deserto, alguns vão morrer pelo nome, não vai negar o nome, e outros vão ser capturados e vão negar o nome do Messias e vão se entregar para o outro Messias. Entendeu? Vai acontecer tudo isso aí. Vai ter 3 classes de pessoas também, de cristão. Vai ter o cristão que vai fugir para o deserto, o cristão que vai morrer pelo nome do Messias, vai virar mártires, né? E alguns cristãos
é, que não vão morrer, que não vão ser capturados, vão fugir e vão ter corpos glorificados. Entendeu? Quando o Messias voltar. Entendeu? Então, é verdadeiro. Aí, então, cada um deles, ó, vamos prosseguir, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que os números total dos seus companheiros seja alcançados, seus irmãos que serão mortos como eles foram. Serão mortos na grande tribulação, né? Porque vão proclamar a palavra e vão ser perseguidos e alguns vão ser mortos, né? Por isso que o Messias que estava falando, aguarde mais o tempo, que aqueles que já tinham morrido estavam clamando, até quando não se vinga, Senhor, dos habitantes da terra que mataram os filhos dele, as descendências, né, que vieram também, que são maus, aqueles que mataram profetas. Então, observei quando ele rompeu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou preto como um saco fúnebre e a lua cheia tornou-se vermelha. Aqui, ó, o sol ficou preto por quê? Porque nesse tempo vai ter muita guerra. E também os vulcões vão estar em erupções, né? Porque é o juízo do Criador contra a maldade do ser humano que não quer se arrepender dos seus pecados. E aí a fumaça das guerras e dos vulcões vai subir e vai escurecer o sol, entendeu? E a lua como sangue pode ser duas coisas, pode ser um eclipse lunar como um sinal no céu, porque o dia do juízo está vindo, ou pode ser o reflexo das águas que vão estar pelas guerras, vai ser derramado muito sangue nas águas. E as contaminação que vai cair nas águas vai matar os peixes. Aí o sangue vai ficar tudo na água, pode refletir na lua. Ou pode ser um eclipse mesmo, que o Criador fala que vai ter um eclipse que a lua vai ficar como sangue. Mas não é um eclipse como os outros que já teve. Vai ser um eclipse totalmente diferente. Esse eclipse vai ser o anúncio do final dos tempos. Entendeu? Então vamos lá. Como um saco fúnebre. E a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes. Aqui a gente não sabe se... Porque algumas estrelas literais vão cair mesmo. Que tem um meteoro que está vindo aí que os cientistas chamam de absinto, né? Agora também tem estrelas que pode cair do céu, pode ser mísseis, que são pelas guerras lançados, que pode ter a figura de estrela. Ou pode ser estrela mesmo, literais, que o Criador vai derrubar, tipo um meteorito vai cair para destruir a Terra, entendeu? Pode ser essas duas coisas, e eu creio que são as duas coisas, tanto mísseis como estrelas literais mesmo, entendeu? Porque o Criador tem poder de fazer o que ele quer. Ele construiu tudo, ele construiu as estrelas, o sol, a terra, a lua, as águas do mar, as plantas, foi obra dele no início. Então ele é poderoso para fazer o que ele quer, né? Por causa do pecado do ser humano, das guerras, de toda a maledicência e dos pecados cotidianos. Ele não está falando só de maldade, de matar, roubar, ele está falando de pessoas dos seus pecados também cotidianos, que dos seus adultérios, das suas mentiras, das suas manipulações, da sua falsidade, da sua de brincar com os outros, entendeu? Tudo isso daí é maldade, é pecado, vai ser tudo julgado. Tudo está sendo escrito lá no livro que os anjos estão anotando lá para o Criador, das obras do ser humano, boas e más, entendeu? Como figo verdes caíram as estrelas, né? Da figueira, quando sacudidos por um vento forte, o céu foi se recolhendo como se enrolasse como um pergaminho. O céu se recolhendo, que diz que vai ser novos céus e nova terra, né? Não é que esse céu vai deixar de existir aqui, as guerras vai contaminar tudo o céu, então o céu é como se ele deixasse de existir, mas ele vai ser restaurado, entendeu? O Criador vai restaurar, entendeu? Por causa de muita coisa que vai acontecer nesse tempo, terremotos, poeira, vai ter, vixe, vai ser um tempo, por isso que a Bíblia relata que é um tempo que nunca houve igual na face da terra e nunca vai haver jamais, tá escrito aqui nas escrituras. Tá? Vai ser um tempo muito difícil esse daí. Então, por isso que eu falo, se entrega a vida para o Messias, para de pecar, respeite os outros, ame seus irmãos, pare de fazer pecado contra os irmãos, pare de prejudicar as pessoas, pare de traições, pare de mentira, pare de usar os outros, pare de brincar com o sentimento, meu, tudo isso então vai ser julgado. Vigie e se converta, meu. Faça o bem às pessoas. Quando subidos por um vento forte, o céu se recolheu como
como se enrolasse como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares, por causa dos terremotos, né? Vai ter terremoto. Então os reis da terra, e os governadores, e os generais, e os ricos, e os poderosos, de fato, todos escravos e livres, esconderam-se nas cavernas, entre as rochas das montanhas, e disseram nas montanhas e rochas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aqui, ó. Tem muitos poderosos aí, tipo Mark Zuckerberg e outros poderosos, né? Mark Zuckerberg, eu só estou citando um dos nomes, né? Tem outros poderosos que estão fazendo bunker. Por quê? Porque eles são malvados. Eles estão amantes do dinheiro, do poder, e estão corrompendo a população, fazendo inteligência artificial para poder fazer essa imagem da besta, que vai relatar lá em Apocalipse 13, para fazer a pessoa adorar as coisas terrenas, as coisas desse mundo, e desviar da adoração do Criador. Então, esses caras, eles sabem que o juízo do Criador vem. Por isso que eles estão construindo bunkers. E aí, aqui relata, ó, que eles falam: cai os ossentos sobre nós, e terra, da face da ira do Criador e do Cordeiro, né? Que quem poderá subsistir, quem poderá suportar o dia da ira deles? Mas eles acham que vão escapar se enfiando nesses bunkers. Eles vão ser soterrados e mortos lá dentro. E vai pro lado do fogo. Entendeu? Esses caras aí. Porque já está escrito que eles não vão se converter. Então, o Criador sabe quem vai se converter e quem não vai. Por isso que ele vai mandar o juízo. Então, ele vai destruir todos esses homens ímpios e vai condenar eles pro lado do fogo. Então, eles pensam que vão escapar, mas não vão, fazendo bunkers. Né? E os pobres vão se esconder em rochedo mesmo, rocha comum. Os pecadores que não querem se converter, mas vão morrer soterrados lá. Entendeu? Vamos lá. Da face do Cordeiro, tá? E quem poderá suportar? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir de que qualquer vento soprasse na terra. Porque vai ter um dia que vai ser muito calor, né? O sol vai ser já teve esse calor aí, mas vai ter um dia que vai ser mais de 40 graus, 45 graus. Isso daí faz parte do juízo do Criador também, tá? Que não soprasse na terra o vento, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Criador vivente, Elohim. Ele brandou aos 4 anjos que havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Ó, é o Criador que manda os anjos fazer isso. Não danifique nem a terra nem o mar. Nessa fase aqui. Mas nas outras fases ele vai mandar danificar. Nem a árvore, até que tenham selados o servo do nosso Elohim Yahweh, o Espírito Santo. Que muitos ainda vão se converter nessa época da grande tribulação. Muitos vão entregar a vida para o Messias. Então, e aí são os 144 mil. Muita gente pensa que esses 144 mil são só os judeus. Não, vai ser povos de toda a língua e nação que vão proclamar o evangelho nesse tempo, e a besta, que é o antimessias, vai perseguir os falsos profetas. Vão perseguir esse povo que vai estar pregando o verdadeiro evangelho. Entendeu? Então vamos lá. Os 4 anjos que haviam nascido por poder para danificar a terra, que não danifique a terra, o mar, nem a árvore, nem até que tenham sido selado o servo do nosso Criador na testa, que é o Espírito Santo, né? Houve quantos havia sido selado, era 144 mil, todas as tribos do povo de Elohim. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Jacó, o pai de muitos filhos lá que ele tinha, cada um foi dado nome, e cada um foi instituído uma tribo, que ia sair as descendências, né? Que foi tribo de Judá, tribo de Issacar, tribo de Nebulon, tribo de Manassés, tribo de José, tribo de qual que é a outra tribo lá? Esqueci o nome. Tribo de Levi, tribo de Dan, tribo de Naftales, tribo de... Então tinha 12 tribos. Então, só que a tribo de Dan não relata aqui no livro de Apocalipse, porque eu acho que o Messias vai vir da tribo de Dan, tá? Então, essas tribos vêm os 144 mil. Só que eu acho que esses 44 mil é simbólico, não é literal. E só que as tribos, muitos se enganam, que pensam que são só os judeus.
Não, porque a Nova Jerusalém é espiritual e nós somos todos povos que surgimos da descendência dos judeus, só que se espalhou, aí foi criando outras línguas, outras nações, outros povos, mas a nossa linhagem veio de lá, do primeiro povo. Então, quando o gentio se converte, ele se torna o Jerusalém espiritual. Então, a gente faz parte da descendência de Abraão. Então, nós também fazemos da parte da tribo, porque tem a tribo do filho de José também, que é... Como que é, cara? Tem os dois filhos de José, esqueci o nome deles. É Manassés e o outro. Ai, meu pai, sumiu no filme. Filho do outro da tribo lá de José. Depois eu lembro, né? E tem as tribos, entendeu? Então são dos gentios também. Então vamos lá. Ó. E da tribo de Yahudá, de Judá, foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gate, 12 mil. Da tribo de Asher, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Aí já estou terminando aqui, tá? Da tribo de Zulom, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aqui eu encerro, tá? Mas essas tribos estão espalhadas pelo mundo e são línguas. Só que veio da origem de lá. Não são só os judeus, como muitos dizem aí. Tá bom? Vou terminar aqui o estudo, tá? Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like, badalha o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Obrigado. Compartilhe o vídeo, por favor, tá, irmão? Para chegar mais conhecimento. Obrigado. Aleluia.